Olá, sou Reginaldo de Almeida Soares, aluno do curso de Engenharia de Produção da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, no Polo Bertioga. Apresentarei aqui o projeto integrador desenvolvido ao longo do bimestre com o tema O uso das ferramentas de Big Data e Small Data no aumento da competitividade de micro e pequenas empresas sustentáveis. No fim do século XVIII, o homem mudou a base da sociedade e da economia com a Revolução Industrial. Houve aperfeiçoamento do processo de produção e de suas linhas de montagem. Já com o avanço tecnológico da computação, foi possível aperfeiçoar e melhorar a industrial. Utilizando os conceitos e teorias do que é a Revolução Industrial 4.0, juntamente com o uso das ferramentas Big Data e Small Data, pelas micro e pequenas empresas sustentáveis, ou seja, aquelas que atuam diretamente com recursos recicláveis, visando identificar se houve ou não o aumento da competitividade usando tais ferramentas. Também foca os estudos na compreensão de forma objetiva e simplificada do que de fato é Big Data e Small Data e suas variáveis como métodos de quantitativa sobre as micro e pequenas empresas e as metodologias que elas utilizaram para captar informações e se essas informações foram úteis para o aumento da competitividade. Sabe quando você quer muito uma coisa? Por exemplo, um guarda-chuva amarelo. Vive pensando no guarda-chuva amarelo, fala para os seus amigos que quer muito um guarda-chuva amarelo, pesquisa no Google sobre guarda-chuva amarelo e daí, de repente, o guarda-chuva amarelo aparece em tudo na sua vida. Todos os anúncios na internet são sobre guarda-chuvas amarelos. E você acha isso a maior coincidência? Não é coincidência, é Big Data. Mas o que é Big Data? E para que ele serve? Big Data, na verdade, é um volume gigantesco de dados que vão sendo coletados de várias fontes e que, se bem trabalhados, eles trazem muitos insights para tomada de decisão nos negócios. Sempre que a gente acessa algum serviço na web ou no celular, algum smartphone, alguma coisa assim, as empresas tentam entender mais quem é que está acessando, né, quem é que é aquele usuário, quem é que está fazendo uma ação no produto delas e tentar, principalmente se o produto é gratuito, né, tem muito produto que a gente usa que não tem uma mensalidade, elas acabam tentando ganhar alguma receita gerando recomendações e ofertas para a gente. De várias formas a gente vai deixando pistas, né, as nossas pegadas no mundo digital. Então, sejam dados sobre o que você está pesquisando para fazer no final de semana, qual o destino da sua próxima viagem, até o seu próximo curso de MBA. Então, tudo isso vai sendo depositado através dos nossos interesses, isso vai ficando na web. A hora que você se conecta a uma rede social como o Facebook, por exemplo, você deixa ali um monte de informações, né? Então, o Google, por exemplo, ele é também dono do YouTube. Então, aquilo que você pesquisa no YouTube ou pesquisa no Google ou troca de informações no Gmail, tudo isso está sendo utilizado. E até os lugares onde você frequenta hoje, você está deixando marcas, né? Porque essas ferramentas têm geolocalização, então elas sabem que você está aqui neste prédio ou que você foi almoçar naquele restaurante. A princípio, qualquer dado que está disponível, né, da tua navegação para um Google, Facebook ou qualquer outra empresa dessa de internet, deveria ser conhecida só internamente dentro da empresa lá e mesmo dentro da empresa não deveria estar aberto para que qualquer pessoa soubesse dados da sua identidade, preferência e comportamento, né? Deveria ter uma garantia de privacidade, só que a gente não sabe se isso de fato é tão respeitado assim. A gente sabe que tem muitas vezes que acaba tendo um mau uso disso, né? Diretamente você não vende a informação daquela pessoa, daquele grupo de usuários, mas você atua como um intermediador para que as ofertas dos seus parceiros cheguem para aquele perfil de cliente, né? Então, normalmente o que acaba acontecendo é
Facebook, Google, Twitter e outras mídias sociais, elas acabam sendo marketplace de anúncios, né? Muito diferente, por exemplo, da TV tradicional, no qual você faz um broadcast sem saber quem é que está assistindo, né? Você não tem essa questão da identidade e o contato direto com quem está assistindo. Nessas mídias de internet e visão mais de Big Data, você consegue ter um encaixe melhor entre quem você quer impactar e realmente o perfil de quem está consumindo aqueles anúncios. A extração desses dados, o trabalho feito com esses dados, normalmente requer um investimento, né? Requer ou softwares especializados ou empresas especializadas para chegar nesse nível de profundidade e de inteligência. Que? Não entendeu nada? Tá bom, vou desenhar para vocês. Big Data é um conceito que descreve o grande volume de dados estruturados e não estruturados que são gerados diariamente na internet. Tudo que você faz ou não faz na internet acaba sendo armazenado de uma forma ou de outra. Mas calma, ninguém está especificamente vigiando você. Estão apenas coletando dados e costumes de consumo de todos que seguem o mesmo perfil que o seu e criando um padrão. Nossa, mas por que as pessoas fazem isso? A resposta é simples: informação é poder. As empresas do mundo inteiro podem se beneficiar se elas conseguirem mapear o consumo dos usuários. Se a gente estiver falando de uma empresa que tem um interesse comercial de alguma forma, ela vai estar mapeando diversos números relacionados ao perfil de consumo. Um exemplo, a Amazon, quando ela captura e cruza esses dados, ela consegue, já desde lá de trás, há bastante tempo, ela consegue te indicar, através dessa análise de dados, ela consegue indicar, olha, pessoas com o seu perfil também se interessaram pelo produto tal, pelo livro tal e coisas do tipo. O cruzamento de dados, na verdade, em cima do Big Data, ele pode ser utilizado por governos, pelo Ministério Público, pode ser utilizado para investigação como de lavagem de dinheiro. Então tem vários usos que acabam, de certa forma, ou beneficiando o governo em si, o usuário final ou as empresas quando for um interesse mais comercial. A história do guarda-chuva amarelo que eu citei lá no começo é um bom modo de ilustrar esse benefício. Por exemplo, você quer um guarda-chuva amarelo e busca por ele no Google. Automaticamente, essa informação passa por redes e redes de comunicação, e algumas empresas pagam para o Google para que ele forneça esses dados, como o Facebook, a Calunga e o Imóvel Web. Eles coletam esses dados e usam a favor das empresas, mesmo te enchendo de anúncios sobre aquele produto que você quer comprar. E óbvio, eles querem te vender. É por isso que quando você faz uma busca no Google, essa coisa provavelmente vai começar a aparecer a todo momento da sua vida. E isso é benefício para você e também para eles. Bom, isso é o que eles acreditam. Imagine que você está construindo uma praça e precisa decidir onde fazer o caminho de concreto por onde as pessoas vão passar sem pisar na grama. Você precisa prever o caminho que elas mais usam. Para isso, pode estudar quais são os prédios mais importantes ao redor da praça, onde as pessoas descem do ônibus, onde tem comércio. Sabendo disso, você traça os trajetos que imagina que serão mais usados e concreta eles. Muito provavelmente, depois de algum tempo, alguém vai desviar pela grama e deixar marcas de um caminho mais curto que as pessoas fazem para cortar, chamados de caminho do desejo ou caminho da vontade. Outra forma de resolver seria não construir nada na praça em um primeiro momento, só o gramado, e deixar as pessoas passarem naturalmente por alguns meses. Depois de um tempo, basta ver quais são as partes mais marcadas na grama para se ter uma boa medida do que as pessoas preferem fazer. O que você está fazendo é coletar dados, usar as marcas registradas pela grama para aprender e predizer por onde as pessoas passarão mais. Esse é o melhor caminho para se cimentar, mas temos como saber onde cada um vai. Se você já usou a função autocompletar do Google, você já viu como funciona uma das estratégias de coleta e análise de dados. Por mais que ele não possa prever exatamente o que você vai escrever, o Google usa automaticamente os termos de busca para aprender o que as pessoas estão mais interessadas em saber. Por isso acaba sendo um reflexo até estranho das questões que afligem a humanidade. O segredo está em como coletar um volume enorme de dados, o Big Data. E dados não faltam, compartilhamos o tempo todo o que estamos consumindo, por onde estamos passando, o que assistimos, o que lemos, quem conhecemos, quem você quer conhecer mais de perto, quem você quer que conheça uma parte sua, que jogo estamos vendo, menos quem está compartilhando isso no Google+.
A humanidade nunca produziu tantos dados, boa parte deles nos últimos anos. Os mais de 1 bilhão de usuários do Facebook já produziram mais de 300 petabytes de dados, 3 vezes mais informação do que o Data continha. São 300 milhões de fotos subidas diariamente, e já existe capacidade de processamento para mastigar esses dados e saber muita coisa. Através de quem são seus amigos e onde você estudou, o Facebook pode sugerir quem foram seus colegas no colégio. Através de quem aparece nas mesmas fotos que você e com reconhecimento facial, sabe com quem e onde você estava melhor do que sua namorada. E juntando mais dados de interesse do que curtimos, músicas que ouvimos e canais de ciências no YouTube que assistimos, as relações podem ser ainda mais reveladoras. Podemos saber agora que se quem estava andando na praça curte Star Trek, provavelmente estava indo em direção à loja de comics e dificilmente tem um pôster do Justin Bieber em casa. Onde posicionar compras no mercado? Para que adivinhar? Teste diferentes combinações e mantenha as que funcionarem mais. Foi assim que empresas de cereais aprenderam onde colocar a embalagem, em prateleiras na altura das crianças, com o personagem olhando nos olhos para aumentar as vendas. Foi treinando seu sistema com padrão de consumo que a rede americana Target descobriu como fazer um teste de gravidez. Usando consumidoras que se identificavam como grávidas e vendo o que elas tinham consumido antes de se declararem, descobriram que certos produtos como loção hidratante eram comprados nos primeiros meses. Foi assim que, segundo a famosa reportagem de Charles Duhigg, a loja descobriu que uma garota estava grávida antes do pai dela. Algumas vezes, as relações podem ser bem inesperadas. Menções de empresas no Twitter combinadas com análise de texto para saber se quem postou estava xingando muito ou elogiando uma empresa, podem predizer quais companhias terão ações na bolsa de valores em alta ou em queda, o que muitos estão usando para planejar investimentos. Claro que isso não precisa ser usado apenas para o consumo. Buscas por termos como febre, dores de cabeça e outros sintomas relacionados à gripe já ajudaram o Google Flu Trends a melhorar a predição de surtos desde 2008. Lojas têm como predizer o que vamos comprar antes mesmo de pensarmos nisso, e o item pode já estar a caminho. Aquela fralda que você não sabia que ia precisar pode vir muito mais rápido se os navios e até trens conversarem automaticamente com as empresas de transporte para avisar que estão a caminho no tempo certo. Ter aviões mandando informações de por onde estão voando e quais as condições climáticas permite voos muito mais seguros e quase independentes dos pilotos. Até seu carro pode transmitir quais são as condições de estrada em que você está dirigindo e acompanhar os dados de GPS de motoristas que ajudam a predizer os horários e locais que estarão mais congestionados. Em parte, é isso que você faz quando usa aplicativos para cortar caminho. Nas palavras de Eric Siegel no completo Predictive Analytics, os dados que nós coletamos atualmente nos permitem ver as coisas que até pouco tempo atrás eram grandes demais para enxergarmos. Toda empresa necessita de competitividade para sobressair perante seus concorrentes e dessa forma assim sobreviver ao mercado. Com as micro e pequenas empresas não é diferente. O grande problema encontrado nesse estudo foi que apenas 25,4% delas sobrevivem há mais de 2 anos. Porém, a sua importância significa números expressivos na economia nacional e estadual. A ferramenta Big Data é formada por grande volume de dados, que por sua vez são estruturados e não estruturados, onde o estruturado são aqueles dados já filtrados e utilizáveis para o uso da empresa, e os não estruturados são dados brutos, que envolvem arquivos, vídeos, imagens e todo tipo de arquivos existentes. Também o Big Data significa a complexa rede de internet que move o mundo global e sua conectividade entre aparelhos móveis e fixos, assim como toda a informação coletada de formas diversas. O Small Data é o oposto do Big Data. São detalhes que podem servir como fonte de inspiração para a inovação, que por sua vez aumenta a competitividade da empresa. Tais informações ou observações são coletados de formas diversas. É praticamente imensurável o potencial de alavancamento das empresas através da poderosa ferramenta Big Data e Small Data. Diante de um planeta tão necessitado de proteção, a proposta é direcionar esses preciosos recursos para impulsionar as empresas sustentáveis, acelerando ainda mais os resultados tão necessários para a segurança da maior riqueza do planeta, o meio ambiente e os recursos naturais.